E aí, alunas e alunos do sexto ano, dizer que o professor Ronaldo está morrendo de saudade de todas vocês. É um momento em que estamos aí distante fisicamente, mas estamos bem próximos em orações. E aí, nessa videoaula, quero convidar todas vocês a então darmos início ao estudo sobre o capítulo 4, aonde lá no nosso livro a gente vai então estudar os primeiros habitantes da América. Ou seja, nesse capítulo nós vamos conhecer as principais teorias de como esse homem originário do continente africano chegou até o nosso continente, o americano. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Então, aqui, vocês podem perceber que sim, os primeiros vestígios de seres humanos, mas também de hominídeos, aqueles seres antepassados aos seres humanos, eles sim tiveram origem no continente africano. Então, por que a gente pode dizer isso? A gente pode dizer isso porque os primeiros hominídeos, os antepassados dos seres humanos, os seus fósseis, eles foram encontrados sim no continente. E aí a gente tem como exemplo, você pode aqui acompanhar que o pesquisador, os pesquisadores Donald Johanson e Tom Gray, esses dois pesquisadores lá na Etiópia, eles então encontraram um fóssil e quando colocaram sobre esse fóssil o carbono 14, esse fóssil datou então aí de 3,2 milhões de anos atrás. Então, provando que esse fóssil então aí seria do famoso hominídeo antepassado do ser humano, Australopithecus afarensis. Então, foi sim no continente africano onde os hominídeos tiveram origem, mas também, devido àquele processo de evolução, os primeiros representantes do gênero Homo também vão originar-se, tá certo? E aí o que acontece? Vem uma coisa curiosa. Uma coisa curiosa é que esses pesquisadores, quando então encontraram o fóssil e, consequentemente, afirmaram que era de um Australopithecus, eles comemoraram a noite, lá em 1974, 1975, e aí ouvindo a famosa música dos Beatles, Lucy in the Sky, tá certo? Você até pode aí no YouTube pesquisar essa música, Lucy in the Sky. Ou seja, eles estavam comemorando essa grande descoberta, ouvindo essa música e, consequentemente, batizaram esse fóssil desse Australopithecus de milhões de anos atrás de Lucy, em homenagem a essa música dos Beatles. Então, é o fóssil de um hominídeo ou do antepassado do ser humano mais antigo encontrado até hoje pela história. Tá certo? Então, essa primeira parte, como nós já dissemos, é para provar que os hominídeos, como também o gênero Homo, representantes dos seres humanos, eles originaram-se na África. E da África, eles partiram para os demais continentes. Inicialmente, eles vão para o continente europeu, consequentemente, o asiático, chegando à Oceania, a Indonésia, Austrália e, por fim, chegando à América, como algumas teorias dizem, que o continente americano foi o último a ser ocupado. Daqui a pouco a gente vai observar que, de acordo com a teoria de Daniel Guidon, vai ser o segundo, logo após a África. Então, a gente pode ver que as 4 principais teorias que tentam explicar a origem do homem americano, tá certo? São essas aqui, a teoria autóctone. Essa teoria não tem no livro de vocês, eu quis trazer a título de curiosidade. Vocês também podem pesquisar aí na internet mais a fundo essa teoria. A segunda teoria, a teoria da travessia do Estreito de Bering. A terceira teoria, travessia das ilhas da Polinésia. Quarta teoria, travessia do Atlântico. Essa daqui, a da nossa pesquisadora brasileira, Nied Guidon. Ok? Então vamos lá. Conhecer essas 4 teorias, saber como esse homem originário da África chegou à América. A primeira teoria, autóctone, a que eu falei que não tem no livro de vocês depois podem pesquisar em outros insights, vocês então vão ver que essa teoria
ela é do início aí do século XX e é uma teoria de um pesquisador, né, de um paleontólogo argentino, Florentino, aonde ele afirma que o homem americano ele originou-se no próprio continente. Por isso que diz teoria autóctone, ou seja, autóctone é a mesma coisa de nativo, originário da Terra. Ou seja, por essa teoria desse paleontólogo argentino Florentino, o homem americano surgiu no próprio continente, onde ele afirma a origem ter sido nos pampas argentinos, naquelas terras planas da Argentina. Só que o que acontece? Até hoje, 2020, não se encontrou um fóssil mais antigo do que o da Lucy, por exemplo. Então, como é que o homem originou-se na América se os fósseis mais antigos estão lá no continente africano? É por isso que essa teoria ela não prosseguiu, mas eu quis trazer para vocês a título de curiosidade, ok? Segunda hipótese, a famosa teoria de Clovis. Aqui eu vou passar porque eu prefiro explicar para vocês, mostrando aqui então o mapa. Ou seja, de acordo, por que teoria de Clovis? Porque por conta que essa teoria ela foi construída a partir de fósseis encontrados no Parque Arqueológico de Clovis, que fica no Novo Texas, aqui nos Estados Unidos, aonde esse fóssil encontrado data aí de 11.500 anos atrás. E o que é que essa teoria de Clovis ela afirma? Ela afirma o seguinte, que o homem ele teve origem sim na África, se espalhou por outros continentes, aqui Europa, Ásia, chegando aqui na Ásia, aqui na região da Mongólia e também na região da Sibéria. E aí, quando esse homem ele chegou aqui no extremo da Sibéria, ele encontrou as águas do Estreito de Bering congeladas. Aí por volta de 18 mil anos atrás, por volta de 18 mil anos atrás, esse homem originário da África que tinha chegado aqui no Estreito de Bering, ou seja, na Sibéria, desculpa, ele encontra as águas do Estreito de Bering congeladas e atravessa aqui para a América. Sendo que o fóssil então mais antigo foi descoberto mais ou menos aqui, no Novo Texas, ou seja, no Parque Arqueológico de Clovis. Essa é a teoria da travessia do Estreito de Bering, defendida principalmente por arqueólogos e paleontólogos norte-americanos, ok? Mas não para por aí. Tem uma terceira hipótese de como esse homem chegou ao continente, tá certo? Americano. A teoria da travessia das ilhas da Polinésia. Ilhas da Polinésia, pessoal, são ilhas, são um conjunto de ilhas que ficam aqui no Oceano Pacífico. Então, por essa teoria da travessia das ilhas da Polinésia, mesma coisa. O homem originou-se aqui na África, veio para a Europa, chegou-se na Ásia. Da Ásia, o homem dessa época já sabia navegar, chegou até a Austrália. Da Austrália, continuando com sua habilidade de navegar, atravessando pouco a pouco, de ilha em ilha, ele então vai ocupar diferentes pontos na América do Sul. Então, de acordo com aquela primeira teoria, a de Clovis, a ocupação foi do norte para o sul. Mas, de acordo com essa teoria das ilhas da Polinésia, a ocupação do homem na América vai ser do sul para o norte. E, por fim, a quarta teoria, que é a da Nied Guidon. Teoria essa dessa pesquisadora, feita através de vestígios arqueológicos encontrados no Parque Arqueológico São Raimundo Nonato, aqui no Piauí. Ela diz o seguinte, que o homem originou-se na América vindo direto da África, por volta aí de 100 mil anos atrás, aonde ela afirma o seguinte, os continentes africano e americano, eles eram mais próximos. Existiam várias ilhas entre esses dois continentes. O oceano ele estava a 140 metros abaixo do nível de hoje. Consequentemente, o homem que também sabia navegar, ele então veio navegando, passando de ilha em ilha, o oceano muito baixo, e consequentemente chegando aqui na América do Sul, fixando-se aí por volta de 50 mil anos atrás, aonde hoje é São Raimundo Nonato, ok? Então, essas aí são as principais teorias que explicam a origem do homem americano
aqui nesse continente, tá certo? Proveniente aí da África, ok? E aí, pessoal, para nós terminarmos essa videoaula de hoje, tem essa parte aqui. E as pesquisas a respeito desse homem aqui no Brasil, mais antiga, restringindo agora para pesquisas arqueológicas no Brasil. As pesquisas arqueológicas no Brasil, elas começaram a ser feitas a mando do imperador Dom Pedro II, que contratou um arqueólogo aí, dinamarquês, Peter Land. Ele então veio para o Brasil, como vocês podem observar, no século XIX, ali durante o governo de Dom Pedro II, e começou suas pesquisas arqueológicas em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Só que as pesquisas mais importantes, aquelas que deram um grande resultado, elas foram feitas em 1975 pelo arqueólogo paulista, que vocês podem observar aqui, ó, até hoje, graças a Deus, vivo, Walter Neves. Aonde nessas pesquisas arqueológicas de Walter Neves, ele conseguiu encontrar em Lagoa Santa o fóssil mais antigo das Américas, ou seja, o fóssil que datou-se de 11.500 anos atrás. E aí, em homenagem a Lucy, aquele fóssil de Australopithecus encontrado lá na África, esse fóssil encontrado aqui em Lagoa Santa, no Brasil, na década de 70, foi batizado de Luzia. Está aqui, ó, o seu fóssil, a sua reconstrução. Infelizmente, se encontrava no Museu Nacional, que há um tempo atrás incendiou-se, mas se Deus quiser vai ser reconstruída, ok? Então, pessoal, a gente continua aqui falando então, ó, da Nied Guidon. Ou seja, como a gente estava falando, a Nied Guidon, ela então afirma que o homem veio da África direto para a América do Sul por volta de 100 mil anos atrás e encontra-se por volta de 50 mil anos em São Raimundo Nonato. Por que ela fala isso? Porque ela pesquisou vestígios arqueológicos como restos de fogueira, carvão, né, e lascas de pedra, aonde jogando carbono 14 sobre esse resto de fogueira, sobre essas lascas de pedra, datou-se aí de 50 mil anos atrás, ou seja, então ela diz que o homem, ela afirma que o homem então fazia-se presente aqui há 50 mil anos atrás. A presença mais antiga do homem americano é aqui na América do Sul, no Brasil, no Piauí. E aí tem aqui as famosas contradições. As contradições, porque muitos arqueólogos, principalmente norte-americanos, que defendem que não, o homem mais antigo surgiu lá na América do Norte. As contradições é que dizem que essas lascas de pedra e restos de fogueira, elas são resultantes da ação da natureza. Aí tem tinham esses questionamentos. Mas em 2006, tá certo? Um arqueólogo francês, um cientista francês, Eric Boeder, ele comprovou que esses pedaços de carvão e lascas de pedra realmente tinham sido feitos por ação humana entre 33 e 58 mil anos atrás, confirmando, ratificando a teoria de Nied Guidon. Então, pessoal, a gente termina essa primeira videoaula aqui. Na próxima videoaula a gente dá continuidade ao assunto. Abração!